Por hoje, vocês vão ficar no segundo bloco agora, com a presença de Flávio Pereira, que é um dos cientistas dessas áreas que... Eu tenho o privilégio de estar sentado ao lado de uma das mentes mais sadias desse país. Conheço o Flávio há bastante tempo. Foi meu entrevistado no Sumaré 22 Horas na Tupi, quando nós dois estávamos iniciando as nossas carreiras. Você na área de ufologia, transcomunicação, como correspondente da NASA já naquela época. E professor de biologia da USP. E hoje o Flávio está aqui para contar algumas facetas, né, dessas ciências modernas que andam revolucionando a nossa curiosidade. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Você lembrou o passado, né? 30 anos atrás. Nesses 30 anos eu me especializei como analista de xenômenos. Eu inventei esta palavra. Xenômeno. Xênio em grego quer dizer estranho. Então são fenômenos estranhos. O Goulart, a ciência não conseguiu, nós estamos às vésperas do século XXI, não conseguiu absorver ainda fatos importantíssimos como as descobertas da realidade do sudário de Cristo, que é autêntico. O sangue que está no sudário é de Cristo. Quem provou? 400 cientistas do primeiro mundo, não tinha ninguém da África nem da América Latina, do primeiro mundo, e com um material que a NASA usa e já usava, isso foi em 80, 81, para fotografar os planetas. E olha, e esses cientistas que analisaram o sudário de Cristo eram ateus, judeus, protestantes, não tinha nenhum beato carola católico. Você é católico, Goulart? Eu sou um agnóstico. Pois é, a maioria era agnóstico. Você desbundava lá, se você estivesse... Quando veio a análise daquelas manchas, que a própria igreja, a igreja está meio marxista demais, como dizia aí. A igreja achava que aquilo era uma pintura, era tintura. Os cientistas agnósticos provaram que era sangue. E estão fazendo análise do DNA de Cristo. Só falta encontrar o DNA de Nossa Senhora para fazer aquilo que se faz hoje em qualquer... Você é católico. Eu tenho a formação católica, mas sou agnóstico como você. Eu acredito no Deus dos filósofos, que é o absoluto. E quem não acredita no absoluto fica neurótico. Isso está os psiquiatras para provar isso aí. O século XX vai entregar ao século XXI um pacote de abacaxis. Por exemplo? O sudário de Cristo, o pano, o lençol de Cristo, que tem 4 ou 5 metros, é autêntico. Portanto, autentifica a Bíblia, autentifica o novo Evangelho. O segundo é a ufologia. Os governos mentem sistematicamente, continuam mentindo agora. Por quê, Flávio? Em 71, por ordem do presidente da República, eu fui convidado para fazer parte da comissão da aeronáutica em São Paulo para pesquisar discos, 71. Chegou um dia, Goulart, ele disse: professor, eu vou lhe mostrar uma coisa, mas o senhor não pode revelar. E abriu uma cortina no gabinete do quartel, e lá tinham o registro de 80 aterrissagens, 80 de UFOs no estado de São Paulo e Paraná, testemunhados por pessoas credenciadas pela aeronáutica. E havia o perfil do disquinho. Eu não podia fotografar nem gravar nada, mas a minha cabeça, o meu olho, né, o meu cérebro reteve aquilo lá. A última coluna, Goulart, era direita ou esquerda. Até eu brinquei com o brigadeiro, mas também aqui tem direita e esquerda, porque eles estavam perseguindo comunistas nas ruas, né? Bem, professor, aí ele deu uma aula. É porque quando o disco pousa sem aterrissar, mas fica levitando, quando ele parte, gira para a direita ou à esquerda o capim. E outra coisa, aí no outro dia ele me mostra os retratos falados, feitos do Hospital da Aeronáutica em São Paulo, pela Clínica da Aeronáutica, que era na Rua Augusta, agora não sei onde é. Os retratos falados, obtidos através de hipnose, como está se fazendo agora nos Estados Unidos,
com fantásticos resultados, do pessoal da aeronáutica que chegou a ver os alienígenas. Então eram uns baixinhos de 90 centímetros, aquela cabeça grande, aquele olho, que agora se divulgou muito. Mas em 71, isso era um segredo de Estado. Seriam parecidos com esse de Varginha? Não. 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 Veja, em 71, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento do nível de informação do governo brasileiro. E essas reuniões de São Paulo eram enviadas para o Conselho de Segurança Nacional, cujo secretário era o ministro da Aeronáutica, e o presidente recebia isso. Os militares, bom, depois dos militares veio o Sarney, veio toda aquela coisa, e eu não sei como é que os presidentes civis, eles estão com muitos problemas, muitos abacaxis, né, o Fernando Henrique, etc., então eles não estão cuidando muito disso. Mas os UFOs estão sempre aqui. Ô Goulart, em 72 a 80 houve uma onda de discos no Nordeste com mais de 12 óbitos, gente que morreu por causa do facho dos discos. Não é brincadeira isto. Ô Goulart, a ufologia virou do avesso de 85 para cá, faz 10 anos. Por quê? Quando o Bob Hopkins, que é um artista plástico muito reconhecido nos Estados Unidos, ele foi abduzido, foi sequestrado e ficou desmemorizado. Porque uma das características do sequestrado, do abduzido... E você conhece alguns outros que foram sequestrados nessas circunstâncias? Olha, a estatística americana aponta para mais de 4 milhões de pessoas da população, espalhada na população dos Estados Unidos e do Canadá, que foram abduzidos. É impressionante, eles nunca abduzem, por exemplo, pessoas idosas e nem negros. Ninguém sabe disso aqui. Por quê? Eles têm um programa, um projeto. Ô Goulart, quando eu recebi esse livro, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e trabalha na ESPN. Sim. Ele foi para lá, casou lá e tal, e tem uma filhinha e tal. Ele me mandou esse livro ano passado. Esse livro é do professor John Mack. Ele é catedrático de psiquiatria da Harvard. É um dos homens mais eminentes do mundo. É uma espécie de Einstein da psiquiatria, pelo que ele tem filho. Ele escreveu um livro deste tamanho, um tijolão desse, com base em mais de 70 análises psiquiátricas que ele fez de 92 para cá. Reconstituiu toda a casuística americana e depois comparou com a de outros colegas, como esse professor David Jacobs, que é professor de História Americana. Veja o título do livro, Secret Life, Vida Secreta. Os psiquiatras fizeram, um ano atrasado, uma conferência no Massachusetts Institute, que é um dos institutos mais importantes do mundo. 99 mais 1 pesquisadores trocaram figurinhas, como eu digo, e perceberam que eles estavam assentados num vulcão. Aí eles saíram para a briga. E os velhos ufólogos, os astrônomos, os físicos, os meteorologistas, os eletrônicos, porque esta gente, respeitável, evidentemente, queria reconstituir a máquina disco para depois criar patentes e vender para o governo americano. Possível. Capitalismo, né? Capitalismo interplanetário. Os psiquiatras não. Eles trouxeram o ser humano para o centro da problemática e por isso estão descobrindo coisas extraordinárias, inclusive, provavelmente, o projeto dos alienígenas, que não é biscoito. Porque eles escolhem óvulos, espermatozoides, células nossas, DNA. Quem? Os alienígenas, os técnicos deles. Isso não é fantasia, Goulart. Isso é ciência de primeiro mundo. E na base de... Talvez já se fizeram mais de 1.500 hipnoses nos Estados Unidos por diferentes psiquiatras e convergem. O que você conclui? Se há convergência de informação, de detalhes, a tal ponto, Goulart, que eu vou te contar também uma coisa interessante que vai provavelmente provocar nos seus telespectadores. Alguns pacientes compraram câmeras de televisão automáticas e colocavam nos seus quartos de dormir. Por quê? Como eles abduzem entre 1 e 3 horas da manhã, é impressionante sempre o horário, sempre.
Tanto que Mas quando... em que fuso? Hein? No fuso de cada lugar. No fuso de cada lugar. Pois é. Qual era o objetivo deles? Cada interessado comprou o aparelho e tal. Ia dormir, se a pessoa vai dormir meia-noite, por exemplo, liga lá e o negócio fica gravando a noite inteira. Qual era o objetivo? Filmar a eventual chegada de um ET, de um alienígena. Nunca conseguiram, porque os pacientes que fizeram isso não eram sonâmbulos, mas tornaram-se sonâmbulos. E dizem os psiquiatras que por ação telepática dos alienígenas. Enquanto, durante 2 meses, eles ficam... Porque algumas pessoas são abduzidas mais vezes do que outras. Isso não se sabe bem por quê. Há pessoas que são abduzidas 2 vezes por ano. Existe uma lista dos abduzidos? Existe. Você conhece? Bom, essa lista é toda americana, né? São cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá. Esta, como o Boyd Hopkins, por exemplo, ele é, como eu estava dizendo, ele depois que ele rompeu o tumor, escreveu um livro em 83, Missing Time, porque todos eles voltam e não se lembram de nada. Mas aí começa aquela ansiedade, aquela angústia, e vai para cá, Prozac para lá, e gente normal, não tem nenhum doido, não tem nenhum neurótico, fica depois. Por isso que os psiquiatras estão preocupados. O que um psiquiatra como esse está dizendo aqui dentro? Ele reconstituiu... Você marcou algumas páginas aqui? Não. Esse é porque o objetivo do psiquiatra é curar a pessoa, não é? Eles não são ufólogos. Mas acontece que no processo em que eles estão se entregando, medicina, eles conseguiram muito mais do que os astrônomos, os físicos, os astronautas, etc. Por isso que eu digo que começou uma nova ufologia, que vai ser ufologia para o século XXI. Eles trabalham no local onde a pessoa está dormindo? Ele é levado, não toma nada, não dão nenhuma droga para eles. Eles têm uns recursos de psicologia profunda que interessam muito aos psiquiatras. Eles não revelam isso, porque por telepatia, já se sabe que a telepatia é um fato concreto. Mas como é que se sabe que ele é levado? Porque depois... Espera aí. Mas depois, retornando, começam a surgir... Agora a coisa está num nível muito mais alto. Porque nos Estados Unidos, quase todo dia as televisões falam disso. Todo dia. Meu filho está cansado de me mandar fitas de lá que ele viu, que ele copia programas de televisão nos Estados Unidos, em que eles entrevistam os abduzidos. As vítimas, digamos assim. Então, começam a surgir problemas médicos, problemas de comportamento, problemas psicológicos. Procura um médico. Agora já estão num consenso, mas agora, Goulart, é de 90 para cá, é coisa de hoje, não é coisa de 50 anos atrás. E com as hipnoses eles reconstituíram quase que tudo, até, por exemplo, descobriram que os alienígenas não têm genitais. E como procriam? É isso que os médicos estão discutindo. E será que eles estão colhendo, mas com uma sistemática, colhendo óvulos espermatozoides, inclusive com respeito, eles sabem a anatomia. Os espermatozoides humanos não devem ser colhidos no testículo, mas no epidídimo, que é um órgão que fica em cima do testículo e no qual os espermatozoides amadurecem. Eles não poderiam tirar o espermatozoide com uma injeção, com uma agulha, diretamente. Eu vi vários programas seus que você entrevistava esses especialistas aí, não é? Em andrologia, anatomia, etc. Eles gostariam de saber isso. Eles tiram do epidídimo, onde o espermatozoide já está maduro. Se os nossos psiquiatras aqui, que temos gente eminente aqui na psiquiatria brasileira, na psicanálise e tal, se eles soubessem o que vem vindo aí, da parte do... É que eles não sabem ainda desse material, esse material que está trazendo o resultado. Eu te disse, 4 milhões de abduzidos na população americana e canadense. Como se monta uma estatística dessa, Flávio? Muito fácil. Depois que o Massachusetts convocou todos os psiquiatras, psicólogos, terapeutas para uma conversa fechada, nenhum jornal teve acesso, porque eles queriam trocar figurinhas. Eles queriam conversar. Eram mais de 6 cientistas. Saiu agora, publicaram agora o Proceedings lá, um livrão dessa consulta, mostrando
que eles estavam lidando com o mesmo fenômeno sem saber. Isso que é importante. Por que eles concluíram? Porque eles tabularam os detalhes que cada paciente revelava através da hipnose. Então chegaram à conclusão: estamos diante de um fenômeno novo. Como chamá-lo? Abdução. Eu acho que poucas pessoas vão saber isso que eu vou te dizer. De 78 a 86, houve uma onda de discos de UFOs no Nordeste brasileiro. Por quê? E agora eles estão para cá no Sul. Essa coisa de Varginha, Alfenas e não sei o quê. Eles estiveram do Rio Grande do Norte até Belém do Pará. A aeronáutica manteve uma equipe de cientistas, de geólogos, de médicos, porque houve óbitos, houve mortes, houve testemunhas que viu o disco do tamanho de uma Kombi, com um holofote na frente e um holofote para baixo. E com um raio de luz, que deve ser um raio de luz de micro-ondas, pulsante e tal, atinge o indivíduo. Quando uma situação leva a 10, 12 óbitos, e tem médicos que pesquisaram lá, veio uma comissão dos Estados Unidos, chefiada pelo Dr. Jacques Vallée, que é um grande ufólogo francês-americano. Ele já esteve no Brasil várias vezes. Ele reconstituiu. Já existe a síndrome médica do UFO. E é uma doença parecida, não é doença de radiação, não é radioatividade. É essa doença que atingia os pilotos e os oficiais que trabalhavam com as redes de radar. Afeta os órgãos produtores de sangue, afeta os ovários, os testículos, não há nenhum caso de mulher, para se saber. Enfim, essa situação cessou, de repente. Para onde eles foram? Os russos estão fazendo atualmente uma perestroika, uma glasnost na ufologia. Porque os russos estão aí no espaço há muito tempo, circulando naquela tal Mir. Sim. Então eles têm uma experiência local melhor do que a americana até, porque o americano tem esses ônibus que sobem e descem, ficam 3, 4 semanas, né? Ou 3, 4 dias, e eles têm uma visão permanente. Os russos agora estão abrindo o negócio. Mas, Goulart, os governos não vão ceder os seus segredos, porque governo é poder, poder é dinheiro, dinheiro é informação. Você estava dissertando sobre o que seria moderno de informação em cima dos UFOs hoje. Quando eu te perguntei se a abdução seria a coisa mais moderna, você disse não. Ele se lembra que aí veio do Nordeste para cá e tal. Então, o que é? Outra coisa. The Face of Mars. A NASA fotografou em 76, há 20 anos atrás, um monumento artificial em Marte. Aqui está ampliado. É um rosto. Daqui a aqui é a dimensão da Avenida Paulista. É um rosto gigantesco olhando para o espaço. Isso é onde? Numa pedra em Marte? Não, isso é uma montanha gigantesca na qual está esculpido um rosto. Mas veja, as órbitas desta máscara, o americano chama de Man on Mars, o homem em Marte. Essas órbitas têm 130 metros de diâmetro. Tem a pupila esculpida, tem o nariz. O nariz é mais alto do que o pão de açúcar. Tem a boca. Exatamente. Ora, como é que se explica um negócio desse, Goulart? Esse livro que você estava mostrando para os telespectadores foi uma conferência, uma teleconferência que reuniu dezenas de pesquisadores americanos analisando durante 2 meses, através da televisão e dos computadores, essa fotografia. Porque isso demonstra que em Marte já houve vida ou já alguém desceu lá e deixou esse cartão de visita. Porque é artificial. Veja, Goulart, eles fotografaram em 76. 30 mil fotografias. Um cientista, quando foi examinar as fotografias, descobriu essas e disse: alguém está trucando aqui. Deu alarme. Aí foram verificar que eram fotografias. Tinham passado despercebido. Você já imaginou? Em milhares e milhares de fotografias tiradas da Lua, etc., quanto segredo ainda está lá?
Então, você veja, este é um assunto que só se poderá resolver quando o homem descer em Marte. Os japoneses, eu esqueci de trazer para te mostrar um pôster que eu recebi, o Japão fundou nos Estados Unidos uma NASA japonesa que está empregando cientistas americanos com altíssimos salários, evidentemente, especialistas em botânica, em oceanografia, etc., que estão preparando a descida do Japão em Marte e converter Marte, uma parte da superfície de Marte, no oceano, cultivando algas, para daqui a 50 anos, o japonês tomar conta de Marte. Faça o embaixador do Japão ver esse programa. Olha, não sou um cético e nem um desrespeitoso. Tenho o maior orgulho de conhecer o Flávio. Mas são histórias que eu vou trazer encerram o século XX com muita prazerosidade. Outro assunto quentíssimo, mais quente do que ufologia, é a transcomunicação. Que não é para o programa dessa semana. Nós vamos conversar com Flávio Pereira sobre isso. Os infravermelhos podem ser fotografados. Agora você está vendo o ectoplasma emanando dos ouvidos dele, tanto do direito como do esquerdo. Ele começa como um vapor, depois ele parece um algodão e no fim ele se transforma num véu.